Olá, você que nos acompanha nesse canal do YouTube. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre inteligências múltiplas, ok? Então, fazer um breve histórico com vocês. Durante muito tempo, né? Deixa eu ligar a luz aqui. Então, durante muito tempo, o que aconteceu? A inteligência era considerada uma instância muito mais focada nas inteligências linguísticas e lógico-matemáticas. Tanto que os testes de QI utilizados até bem pouco tempo, e também ainda são utilizados hoje, mas hoje se colocam outras apreciações, outros instrumentos também para completar esses dados necessários para você obter essa percepção de como essa pessoa tá se envolvendo aí com os aspectos da inteligência dela. Então, até pouco tempo, linguístico e lógico-matemático era o mais utilizado. E os testes de QI focavam nessas duas habilidades, com uma preferência pelas habilidades lógico-matemáticas. O que Howard Gardner trouxe para nós de diferente? Ele colocou que existem outros tipos de inteligência, tá? O que na vida real é fácil de você perceber. Existem pessoas que têm habilidades em áreas totalmente diferentes. Você tem gênios da arte, você tem gênios da música, você tem pessoas que têm um talento especial para os esportes. E isso são padrões que diferem muito da população em geral. Quando você tem esse padrão que difere muito da população em geral, você está dizendo, está claro que essa pessoa tem altas habilidades naquele tipo de inteligência. Então, é muito limitante você focar o estudo dessa inteligência, a determinação dessa inteligência apenas por padrões linguísticos e lógico-matemáticos. Tá? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada uma dessas inteligências e depois, mais pra frente no vídeo, a gente vai falar quais as implicações disso no ensino, tá? Então, vamos lá. Então, linguística vai ter a ver aí com a sua habilidade de se comunicar eficazmente, tanto na forma oral, né, que pode ser um grande palestrante ou apresentar seus trabalhos na sua empresa, na sua escola, ou pode ser, dependendo da sua personalidade, mais na parte escrita, tá? Você escrever poemas, textos argumentativos, toda a diversidade de textos aí que você pode escrever com propriedade em relação à gramática, em relação a essa estrutura textual, a questão da intencionalidade, principalmente para você conseguir envolver aquele seu público. Então, tudo isso está dentro de uma habilidade linguística, tá? Lógico-matemática, velha conhecida, né? Você conseguir resolver esses problemas complexos que envolvem lógica, tá? Tanto aqueles que explicitamente parecem matemáticos, como você resolver derivadas, integral e tudo mais, quanto aqueles que demandam raciocínios que estão ligados a essa estrutura matemática formal, mas que não tem uma ligação que para as pessoas
comuns, para as pessoas que têm menos habilidade nesse tipo de inteligência, não parece tão automático, tá? Então você consegue encontrar padrões aí na vida em geral e transformar esses padrões em pressupostos matemáticos. Uma inteligência lógico-matemática, tá? Espacial. Por exemplo, saber se localizar, né? Eu não tenho eu vou dar um exemplo, por exemplo. Um caminhoneiro. O caminhoneiro vai ter que andar por vários locais diferentes aí ao longo da sua carreira. Ele tem que ter habilidade espacial no sentido de saber se localizar através dos mapas que ele vai usar. Antes precisava mais, antes do GPS, né? Mas agora, mas ainda você precisa disso. Ele vai guardar determinado na mente dele espaços, caminhos, nessas trilhas, qual o melhor percurso, qual o percurso mais complicado, qual vai gastar mais diesel, qual vai gastar menos. A mesma coisa com taxistas. Se você não tiver essa inteligência espacial, fica muito fácil você se perder, tá? Se você não tiver essa inteligência espacial mais desenvolvida, porque inteligência espacial todo mundo tem, tá? Vamos para outra. Sinestésica ou corporal. Você consegue mobilizar os músculos do seu corpo de tal forma de que aquele seu movimento seja planejado, intencional e com um nível de precisão que vai ficando mais restrito, mais vamos dizer, pontual no alvo ali, vai ser ter essa maior precisão conforme o nível dessa inteligência que você tiver, conforme o desenvolvimento dessa sua inteligência, tá? Se eu for pegar uma bola, for chutar essa bola no gol, é óbvio, né, que eu não vou conseguir ter a intencionalidade de conseguir pegar aquela bola e pegar bem pertinho lá do travessão, bem pertinho da... não sei nem o nome direito, né? Então, bem pertinho do gol lá, da trave do gol, para que seja indefensável para o meu goleiro. Eu não consigo fazer isso. No entanto, se você pegar um grande jogador de futebol, um artilheiro, sei lá, Neymar, por exemplo. Eu vou usar o Neymar porque eu não lembro muito de nome de jogador de futebol. Ele vai conseguir fazer isso, tá? Por que ele consegue fazer isso e tantos outros que jogam futebol no Brasil inteiro e tudo mais não conseguem fazer isso intencionalmente, tá? Tô falando intencionalmente, não por um acidente. Porque às vezes você consegue fazer uma coisa incrível, mas você não consegue reproduzir aquela coisa incrível, não é verdade? Então, ele consegue com essa intencionalidade por quê? Porque a inteligência sinestésica dele está mais desenvolvida, ele é mais inteligente nesse ponto do que a grande maioria da população, inclusive os que têm a inteligência sinestésica corporal bem desenvolvida, tá? Porque é um que conseguiu um patamar acima, bem acima da média. Continuando. Interpessoal. É aquela inteligência que se faz conseguir se relacionar com as pessoas, conseguir liderar pessoas, tá? Para eu conseguir que você se junte a mim
num propósito e aceite essa liderança, tá? E aceite essa liderança como legítima. E eu consiga coordenar vários eventos acontecendo ao meu redor com essas pessoas trabalhando nesses eventos, eu preciso de uma inteligência interpessoal, tá? Ao mesmo tempo, fazer mais amizades, conhecer e manter contato com diversas pessoas, isso faz parte de uma inteligência interpessoal, tá? Você saber até onde você deve ir em determinada situação, em determinada circunstância, em determinado contexto social e até que ponto você tem que mudar essa sua perspectiva. É uma inteligência interpessoal. Inteligência aí que os advogados que lidam com o público, lógico. Professores, youtubers, influenciadores têm muito bem desenvolvido, tá? Com níveis diferentes, é lógico. Tá? Intrapessoal, você se entender como o seu próprio ser. Quem sou eu, tá? Nesse espaço. E qual é o espaço que eu ocupo? Até onde eu posso ir? Quais são os meus limites? Quais são as minhas potencialidades? Tá? Tudo isso, analisar tudo isso, ter uma visão clara disso, faz parte de uma inteligência intrapessoal, que está de dentro. Que também é importante para o nosso relacionamento com o mundo. Naturalista é a inteligência ligada a essas ciências da natureza, você apreciar e entender as relações entre os seres vivos, os ambientes, toda essa relação com a natureza, tá? Então já mais um tipo de inteligência específica. Nem todos têm essa mesma habilidade, esse mesmo desprendimento para lidar com questões relacionadas aí ao ambiente natural em geral, tá? Ou também a questões de saúde, por exemplo, etc. Existencial, a última que a gente vai falar, está mais ligada à questão filosófica, né? Você conseguir apreciar o mundo, entender e questionar sobre a natureza da vida, sobre os porquês da vida, das relações, dos diversos conflitos que a gente tem ao longo dessa existência, tá? Aí nesse setor incluem também até as pessoas dedicadas a lidar com o espiritual, com o divino, esse tipo de exercício. Tá certo? Deu para entender um pouquinho aí? Então vamos lá. Por que essas inteligências aqui, você ter consciência de que existe essa diversidade? Você não precisa saber o nome, você precisa saber que tem essa diversidade. É muito importante para o ensino. Essa diversidade, conhecer a diversidade de inteligências é muito importante para o ensino. Por quê? Porque nós temos que, dentro do nosso contexto de sala de aula, criar situações para que essas inteligências diversas sejam desenvolvidas. Pense um instante comigo. A escola é o lugar privilegiado para que a gente tenha contato com os mais diversos conhecimentos e habilidades aí da humanidade, certo?
Então, é nela que a gente vai descobrir qual ou quais dessas habilidades nos são mais caras, nos são mais podem ser mais desenvolvidas, nos dão mais prazer, nos afetam mais, nos fazem nos sentir bem com o nosso próprio eu e desenvolver melhor as habilidades desse eu. Então, a escola serve tanto para você descobrir qual é a sua, em qual ou quais dessas habilidades você tem essa facilidade, e também desenvolver essas habilidades que você tem a mais, tanto quanto desenvolver todas essas habilidades num nível que chegue aí pelo menos na média do que a gente precisa que um cidadão, uma pessoa, um sujeito precisa para ele se desenvolver plenamente na sua vida, tá? Porque a gente ninguém é único que, olha, eu preciso só, eu trabalho com a habilidade lógico-matemática, com a habilidade linguística, eu não preciso saber nada dessa sinestésica, não preciso entender sobre os esportes, não preciso praticar nada, não preciso nem entrar nesses pontos. Isso é uma inverdade, tá? Todas essas inteligências fazem parte do escopo que nós temos de uma inteligência total que nos faz nos adaptar às várias situações da realidade. A inteligência não é essa capacidade de se adaptar ao novo. Você só consegue se adaptar ao novo se você tiver um cabedal aí, uma quantidade grande de conhecimentos, de informações, de habilidades que vão ser úteis para aquela situação que você está passando. Então, saber um pouco de cada coisa é essencial, mas não são todos que vão saber muito, vão saber ter habilidades excepcionais em aquele determinado conteúdo. Então, você tem lá, por exemplo, você tem uma sala de aula, você tem 2, 3 alunos que são excelentes naquele tipo de habilidade que você está trabalhando. Aí você fala, eu consegui ensinar bastante esses 2, 3 alunos. Esses 2, 3 alunos podem ser justo aqueles que têm habilidades específicas mais desenvolvidas naquele ponto que você está ensinando, tá? Você vai ter que ensinar para que os da média, tá? Os que têm inteligência na média também possam dar um passo à frente. Esse passo à frente não vai ser igual ao passo daquele que tem mais desenvolvida aquela habilidade. Só que também aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto que tem mais desenvolvida determinada habilidade, ele provavelmente, na maioria dos casos, vai ter dificuldade em outras habilidades que outros alunos dentro do seu contexto vão ter dificuldade. Então, por isso, quando você pensa que agora, que é o grande paradigma da educação, você trabalhar com metodologias ativas, você está pensando também nessas inteligências múltiplas. Você vai proporcionar atividades em que o seu aluno possa exercitar essas inteligências. Então, quando você vai planejar sua intervenção, você vai planejar essa sua aula, você tem que pensar nessas inteligências e conseguir e tentar desenvolver
a maior variabilidade delas que você conseguir dentro daquele tema proposto, tá? Claro, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. O que você não desenvolveu em um tema, você pode desenvolver em outro, mas a diversidade de situações para que seu aluno possa enfrentá-las, seus alunos possam enfrentá-las de maneira diversa, que eles possam sentir tanto desenvolver aquela dita confiança, aquela pessoa que tem essas grandes habilidades de ser valorizado, como também sentir a instabilidade naquelas habilidades e que ele não tem tanto desenvolvimento, mas que com a sua ajuda ele vai aumentar a sua perícia naquele tipo de conteúdo, daquele tipo de habilidade, mesmo que essa perícia seja bem menor do que aquele que tem altas habilidades para aquele tipo de inteligência. Então, agora que eu me despeço de vocês, acho que já falei muito, mas estou voltando agora, vou voltar a fazer uns vídeos aqui pro canal e desejo para vocês atividades muito ricas, enriquecedoras e produtivas tanto para vocês quanto para os seus alunos, porque afinal de contas nós aprendemos também muito nas situações de aprendizagem que nós propomos. Um abraço.